Aos 40 anos, Fernando Alonso resolveu voltar à Fórmula 1 após 2 anos de ausência. Entre altos e baixos, conseguiu ir ao pódio enquanto o companheiro Esteban Ocon ganhou corrida. O bicampeão ainda tem vaga ou está tirando espaço de algum jovem de talento? É o que vamos falar nesse vídeo. Muito bem, eu sou Vitor Martins, estou com Gabriel Carvalho e Pedro Henrique Maron para falar de Dom Alonso de las Asturias. Fez pódio, não comemorou tanto assim, tal, foram 7 anos de ausência no pódio, mas pelo jeito, a impressão geral, Pedro Henrique Maron, é que voltou bem, tem ainda seu lugar na Fórmula 1. Ou será que um Oscar Piastri da vida ocuparia melhor aquela vaga na Alpine? É curioso a gente discutir se um piloto mais experiente poderia dar vaga a um piloto mais jovem. Poderia, claro. Qualquer um que sair da Fórmula 1 abre uma vaga, é evidente. Mas o Alonso chegou nesse nível de um piloto que está se valendo da sua história para ocupar uma vaga que deveria pertencer a outro piloto, outro piloto faria mais que ele com esse assento. Eu, antes de começar a temporada, defendi, aliás, bem antes, né, no ano passado, eu defendi que o Pierre Gasly era o nome da Alpine, né, e deveria ser, não o Alonso. Dito isso, eu fiquei, não sei se surpreso, mas eu fiquei satisfeito com a temporada que o Alonso fez. Eu acho que ele merece o lugar, eu acho que ele justificou o lugar e que o pódio no Qatar, ele sublinha o bom ano, a boa temporada de retorno do Alonso. Ele não é exatamente o que transforma a temporada em boa. Acho que a temporada seria boa de qualquer maneira no nível de pilotagem, é bom destacar. Mas o pódio no Qatar, ele destaca, ele vira a cereja no bolo. Eu acho que o Alonso não está tirando o lugar de ninguém de maneira indevida. Ele merece estar na Fórmula 1 e provou isso em 2021. Você faz das suas palavras as mesmas do Maron, Gabriel? Faço. Eu vejo pelo menos o Alonso como um dos melhores pilotos do grid atual, um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, na verdade. E ele não é um caso de um cara que teve assim, um fim melancólico pela categoria, né? Até se a gente pensar na passagem que ele teve pela McLaren naqueles anos finais, a gente via que ele fazia o que dava com um carro que era muito deficitário. E agora na Alpine, com um carro minimamente melhor, um carro que pode competir, pode estar nos pontos com frequência, que pode vez ou outra arrancar um pódio, a gente vê como o Alonso conseguiu maximizar o potencial desse carro. E no fim, eu tive minhas dúvidas quando o retorno dele foi anunciado, mas eu entendia que a Alpine, Renault, precisava de um piloto grande, né, para guiar esse projeto, porque tem muito investimento envolvido, apesar, claro, desse investimento não ter tornado a Alpine ainda um carro candidato ao título ou coisa parecida. Então, a partir do momento que você perde o Daniel Ricciardo, que é um piloto grande para a Fórmula 1, você precisaria repor com um piloto grande também, e esse piloto ainda não é o Esteban Ocon, né? Até 2020, o Ocon não tinha feito nada que justificasse que ele fosse o capitão de uma equipe de fábrica como a Alpine é. E o Alonso tem um currículo que por si só justificaria essa faixa de capitão que ele tem da Alpine. E ele tem andado muito bem, é um piloto que ele agrega bastante ao grid, justamente porque passou já de 40 anos e mesmo assim segue competindo em altíssimo nível, né? Um cara que está tendo um fim decadente, um viés de baixa, como foi até se a gente parar para pensar os anos finais do Raikkonen na Fórmula 1, né? Os anos finais ali de 2020 até o começo ali de 2021, a gente sentia que o Raikkonen não pertencia mais, e pelo menos com o Alonso nunca senti que isso aconteceu. O Alonso fechou a sua volta à Fórmula 1 por 2 anos, o que significa que essa temporada 2022 encerra o atual contrato. Há a possibilidade de vermos o Alonso renovando, Maron? Acho que depende dele. Se o Alonso quiser renovar, a Alpine vai renovar o contrato dele. Ou alguém vai dar uma vaga para ele, porque o Alonso é muito grande, né? É muito grande. Se ele estiver entregando, como ele entregou esse ano e nada indica que ele vai deixar de entregar de uma hora para outra,
ele vai ter uma vaga no grid. Se ele quiser, ele tem uma vaga no grid. Até porque é um Alonso um pouco diferente, né? Não é aquele Alonso que suga as energias da equipe, como foi o Alonso da primeira vida da Fórmula 1. O Alonso que por muitos anos não se conformou, que a chance de ser tricampeão mundial nunca apareceu, né? Esse Alonso ficou no passado. O Alonso de hoje é um Alonso mais conformado, um Alonso que sabe o lugar dele no mundo. Claro, se amanhã a Alpine tiver a chance de ser campeã mundial, as coisas podem mudar, e ele vai mudar também a personalidade. Mas nesse momento, ele entende o lugar dele e ele entende para o que ele voltou para a Fórmula 1 para fazer. E está trabalhando muito próximo ao Ocon, o que é uma relação interessante ali eu não sei se chega a ser tutor e pupilo, mas numa relação próxima de um piloto muito experiente com um piloto jovem. A Alpine teve um carro que foi uma decepção no ano. Em algumas corridas ficou abaixo, era pior que a Alfa Romeo. Em outras corridas entregava mais, mas em várias foi pior, chegou a ser pior que a Alfa Romeo. Ficou muito abaixo de McLaren e Ferrari, algo que não esperavam ficar. Mas se o Gabo está aqui, o Gabo que é o especialista em hip hop, como diz aquela música do Jay-Z, a Alpine tem 99 problemas, mas os pilotos não são um deles. Queria ver essa gravação do Jay-Z, que fala exatamente da Alpine, nunca tinha ouvido. Gabo, me fala da gravação do Jay-Z e como essa relação com o Ocon, que não é beligerante de forma alguma, muito pelo contrário, pode fazer com que a Alpine, na virada dessa temporada 2022, cresça, entenda pelo menos o carro novo. Acho que o principal ponto, né, dessa boa relação Alonso e Ocon, acho que é justamente por eles não estarem num ambiente que é 100% competitivo, né, num ambiente que eles estão brigando por vitória sempre, e acho que isso facilita com que o Alonso, com essa personalidade dele mais complicada de se lidar, também se dê bem com o Ocon, né? Não foi o mesmo caso quando o Alonso teve o Hamilton ao lado dele, não foi o mesmo caso quando ele teve o Massa ao lado dele, né? Por mais que o Massa fosse um piloto de um patamar abaixo do Alonso, ele era um piloto que queria competir com ele, né? Diferente, por exemplo, do que foi o Giancarlo Fisichella na primeira passagem ali do Alonso pela Renault. Mas o Ocon, ele tem um perfil muito interessante de servir não como um escudeiro, mas como um segundo piloto confiável do Alonso. É um cara muito jovem, é um cara talentoso, é um cara que, por mais que tenha tido um ano aí de altos e baixos, ele terminou em alta, né? Parece que ele costuma terminar os anos melhores, né? Quando ele vai se entendendo melhor com o carro, e ele andar, por exemplo, atrás do Alonso, eu não acho necessariamente um problema. Eu acho que a regra dos pilotos da Fórmula 1, né, especialmente dos companheiros de equipe que o Alonso teve, é que eles andem realmente atrás do Alonso. Então, eu acho que hoje a Alpine tem uma dupla forte, e assim, não existe muito motivo para mudar isso, se a gente pensar para 2023, a não ser que o Alonso enfim, se encha da Fórmula 1 e resolva sair, a não ser que o Ocon receba uma proposta de algum time que esteja acima e que seja interessante o suficiente. Mas essa relação tende a consolidar bem a Alpine no grid da Fórmula 1 e colocar, quem sabe, se aproximando ali de Ferrari e McLaren numa briga pelo top 3. Acho que pelo menos em termos de talento, os dois correspondem a esse nível. O agora decano da Fórmula 1, Fernando Alonso, o que esperar dele em 2022? Será que renova? Será que é o último ano? Escreve aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, clicando no sininho para você ser notificado sempre que tenha vídeo aqui no Grande Prêmio. Beijo, Gabriel, beijo, Pedro, beijo a todos vocês que acompanharam mais um vídeo aqui no Grande Prêmio. Tchau!